municípios, são 141 municípios no estado do Mato Grosso. Em todos eles você tem um prédio, vários veículos, vários engenheiros agrônomos, vários veterinários, vários técnicos agrícolas e muito veículo para fazer a vigilância da saúde desse boi, a vigilância da saúde da soja, da saúde do algodão, enquanto que para cuidar da vigilância da saúde do trabalhador e da saúde do ambiente, você tem uma estrutura mínima, ínfima, e na maioria dos municípios, na maioria dos 141 municípios, tem apenas 6 municípios que implantou o que a gente chama assim, o Programa de Saúde do Trabalhador. A tecnologia tem se preocupado muito com a pesquisa de produzir novos grãos, novas variedades, novas espécies para gerar mais produção, mais volume, né? E a saúde tem ficado para trás. De onde vêm os agrotóxicos? Por que nós usamos agrotóxicos? Por que hoje ele é um problema? Por que o Brasil é o maior consumidor? Então eu acho que se nós conseguirmos ter esse tipo de resposta primeiro, eu acho que a gente vai ter condições de chegar ao problema. Vamos para a causa. Um pouco da história, nós, por volta de 1960, 70, nós tínhamos que o financiamento dado pelo governo para para a produção de hortaliças, enfim, só tinha execuibilidade, ou seja, só era dado se houvesse a produção de agrotóxicos. Isso parece um absurdo. Mas por quê? Porque nós caminhamos com função do que é útil e até que a gente se dê conta do problema. Então a história do agrotóxico preliminar, a molécula surgiu na guerra dos Estados Unidos, quando ele ia para os países da Ásia, os asiáticos. Então ele não conseguia, eles eram muito espertos, do Vietnã especificamente, e ficavam nas matas. Então, como é que nós teríamos que chegar às matas? Através de desfoliantes, que passavam por aviões. Então, a indústria bélica, ela evolui muito, infelizmente, em questões de guerra, porque ela se torna estratégico. Então, se criou desfoliante, o desfoliante expunha os Vietcongues, e aí ele conseguia ter uma suposta efetividade bélica. A partir disso, se viu que, em tendo desfoliante, e se você conseguisse diminuir a concentração, você poderia utilizar para controle do ambiente. Mas por que nós temos controle do ambiente por agrotóxico? Nós temos biomas, ou seja, a natureza, se você pegar o carro, for daqui para Teresópolis, por exemplo, na medida da estrada você vai vendo algumas alterações da vegetação. O que acontece é que você tem uma regularidade em função das características do ambiente, em que aí tem disponibilização hídrica, característica do solo, que vai ter característica de insetos, enfim, dos animais que habitam aquele ecossistema, que é um sistema ecológico, e a complexidade do sistema ecológico de determinadas áreas se forma o bioma. Então, o bioma ele vai condensar uma determinada região com uma característica razoavelmente diferente, mas afim da natureza como um todo, compatibilizando a fauna e a flora. Com isso, se eu tenho uma área
e se essa área é desmatada para ter um plantio, e você está falando lá do agronegócio, ou seja, o negócio advindo de plantações, significa que o bioma, a característica dele, ele tem várias diferenças de materiais. Mas na medida em que eu tenho somente, por exemplo, que foi utilizado lá, algodão, soja e milho, ou seja, quando você planta algodão, é só algodão. Quando você retira, você planta a soja. Quando você retira, você planta o milho. O que acontece? Você cria uma especialidade naquele material. Se você cria uma especialidade, você mexe completamente com a diversidade ambiental. Se você mexe com a diversidade ambiental, você exclui ou fazendo competir os micro-organismos, os insetos, as aves. Você faz uma competição. Então o ambiente ele é equilibrado. Porque, por exemplo, se eu for na mata, na floresta amazônica, por que a floresta existe e ninguém coloca agrotóxico? Porque o ambiente se equilibra. Na medida em que você tira a diversidade, você cria uma competição. Criando competição, você precisa eliminar aqueles que sobressaem. E só vai sobressair os mais resistentes. Daí, para você ter uma cultura específica, você vai precisar de ter um controle químico para matar aquilo que está degradando o que você quer criar, quer produzir. Tá claro? Daí, então nós tínhamos uma solução, que era, a princípio, o uso do agrotóxico, mas cada vez mais se aumenta a área. Então tem 141 municípios de um estado que é totalmente produtor de algodão, soja e milho. Não há nenhuma forma, a não ser cada vez mais ter uma utilização maciça de agrotóxicos, para que esses agrotóxicos tenham efetividade e essa efetividade possa repercutir no produto que está sendo gerado. Então, o que a gente escuta? Cada ano se quebra a safra. O que é quebrar a safra? É, infelizmente, aumentar a quantidade de material produzido. Por conta de cada vez mais está se aumentando a área de plantio, e se você tem o aumento da área de plantio com 3 espécies vendáveis, significa que você vai ter que ter um controle maciço de uma aplicação maciça de agrotóxico. Então, quando nós vimos o filme, eu precisava entrar, não sei se isso tinha clareza para vocês, mas eu precisava dar uma base. Qual é a base? O porquê? Tem um problema, tem uma história. Por que eu tenho muito agrotóxico? Eu tenho muito agrotóxico porque eu não tenho um ambiente natural. Porque o ambiente natural, ele se equilibra. Então, quando a gente retira, quando a gente retira, só retificando, e faz essa especialização, eu tenho uma especialização de um produto, logicamente eu vou ter que acabar com os meus quem está contaminando. Bom, agora temos gradativamente 2 problemas aí. Primeiro, que o nosso modelo de desenvolvimento não tem ainda uma outra forma de se dar para a população. A forma é totalmente mercadológica, ou seja, produção em cima de produção, para ter uma venda, para ter uma exportação. Alguém compra, mas compra o produto e deixa os problemas. A questão é que nós estamos vivenciando o problema, como a contaminação hoje, por que contamina tudo? É a segunda pergunta. Contamina tudo, por quê? Porque se você tem cada vez mais a necessidade de ter um controle, significa que em algum momento esse controle não vai ser efetivo com aquela quantidade, nem vai ser efetivo com aquela mesma tipo de
de agrotóxico. Por isso que ele faz aquela calda que ele chamou. Ele mistura vários produtos, porque ele vai testando, não tem uma formulação. Se você parar para pensar, aquele rapaz que estava com problema nas pernas, por que ele ficou? Primeiro, ok, tem ele se contaminou por inalação. Mas, para além disso, você vê que as pessoas não têm nenhuma informação e fazem aquela orientação preliminar 10, e que eu já vi presencialmente, tipo assim, você vai trabalhar, eu só vi em intercostal, não vi com avião. Intercostal é aquele que a pessoa tem aquele aplicador manual. Então você tem uma quantidade que se dá em função da resposta de estar evitando a contaminação. Então, se a pessoa tem que botar uma garrafa de endosulfan, uma garrafa de cloropirifos, uma outra garrafa, ele vai fazendo tentativas. Então, as 4 categorias do extremamente tóxico, muito tóxico, pouco tóxico e levemente tóxico são arbitrariamente, como o Pignatti chamou a atenção, colocadas. Ele faz uma mistura aleatória em função da resposta. Para pior do que isso, então você tem uma não clareza do que é utilizado e não clareza do como é que é utilizado. Então, não se tem ideia clara qual é o quantitativo. Se eu tenho milhões de litros aplicados por ano, esses milhões de litros são quase que totalmente absorvidos pela natureza. Por quê? Que é a terceira pergunta. Porque quando você faz a aplicação daquele material, ele é aplicado, ele cai no material, lá nas hortaliças, lá no algodão, soja ou milho, e com a chuva e com a rega, ele percola para o solo. E o solo, a água, por que ele vai chegar nas águas? Por que as águas estão contaminadas? Porque a água tem vasos comunicantes. Ela vai chegar ao lençol freático, ou seja, ela percola até aonde você tem os rios, os mananciais, e de alguma forma você tem 141 municípios, então eu tenho toda a região do Mato Grosso do Sul. Aí ele mostrou uma malha hídrica, e aonde eu tenho os municípios, ele vai captar essa água para fazer para fazer a disponibilização para a população, tanto para a própria aplicação, como para consumo. Só que os tratamentos de água não tem nenhuma, eu posso afirmar, ainda nós não temos nenhuma separação das moléculas químicas que lá estão. Ou seja, você vai tomar uma água aqui no corredor, por exemplo, se essa água estiver contaminada, a molécula química não é visualizada, não dá cheiro, mas você tem a molécula química sendo sistematicamente entrando no organismo, e por ela acumular, que é acumulativo, e não sair, é que vai dar os problemas que hoje se sabe. Por que eles sinalizaram em várias doenças? Sinalizaram, por exemplo, má formação congênita. O que é isso? A má formação congênita é a geração do feto com várias deformidades em função de quê? Da mãe que se alimenta, na sua dieta alimentar está moléculas de vários produtos, os quais vai ter uma canalização direta para o organismo da criança. O sistema endócrino, ele vai mexer muito, né? Os médicos podem falar melhor do que eu, com os hormônios. E esses hormônios vão dar várias resoluções no nosso organismo. Outra coisa que foi sinalizado, a nossa população como um todo, cada vez mais nós nos deparamos com os casos de câncer, cada vez com menos, nas faixas etárias menor, né? Você hoje está difuso, e tanto está difuso não só em todas as faixas etárias, quanto no quantitativo
em termos de variáveis de câncer. Uma outra coisa é a neurotoxicidade, porque o sistema nervoso, eles se comunicam através das sinapses, né, e que vai passando ali a forma de ligação, atacando, tendo uma característica de atacar ali. Por exemplo, ele expressou dificuldade no andar por conta disso, dentre outras questões. Por conta disso, que agora eu vou sentar, eu acho que eu só queria dar um pequeno panorama da onde que a gente saiu. A pergunta que ficou é que qual é e como se pode ter políticas que possam estar sendo levadas para controle da saúde do trabalhador como um todo e o controle da saúde pública. Se nós pensarmos um pouco, trazido pelo documentário que deu uma base bastante razoável, há duas questões. A primeira, que emerge, que é uma contaminação difusa. Nós temos uma contaminação em todas as formas. Então, para a gente sentar para o nosso debate, para as nossas reflexões, temos políticas da saúde do trabalhador? Temos coragem de mudar o nosso sistema? Temos vontade de mudar o nosso sistema? Nós temos informação suficiente dos problemas causados? Qual seria, então, dentro desse problema que hoje se estabelece e que foi terminado, que a utilização sistemática evidencia problemas comprovados, e nós não temos nenhuma sinalização a não ser fazer parte da balança econômica a quebra de safras, da safra, ou seja, o aumento e contribuição na balança econômica do país, principalmente pelo agronegócio, em que o Mato Grosso do Sul expressa. Então para além disso, apareceu uma menina falando da contaminação no leite materno, ou seja, principalmente nas regiões do Lucas do Rio Verde, onde tem uma concentração maior de fazendas, de agronegócio, as mulheres, que são poucas, com várias dificuldades, mas ainda em idade fértil, aquelas que não têm má formação e que têm os seus filhos, o leite materno está contaminado. Então a criança, para além da alimentação, quer dizer, a criança já é desenvolvida, mas a criança em formação tem o leite materno contaminado. E a gente precisa refletir um pouco sobre essas questões. Acho que é um pouco isso que eu queria pontuar para a gente estar discutindo esses pontos. O que nós fazemos para a política do trabalhador, para a saúde pública? Temos coragem de mudar esse sistema? Temos uma sinalização de mudar esse sistema? Ou se nós vamos somente viver buscando a quebra da safra e ignorando o trabalho, o trabalhador, a população, com esse sistema que um Estado já mostra, ele é o maior consumidor, o maior produtor e o mais contaminado. Mas isso ainda não causou, me parece, uma indignação. Não tem ainda, com toda essa problemática, nada mais do que exportação e uso dos materiais. Exporta o que ele falou, exporta o produto e deixa. O que nós estamos fazendo curso aqui, estamos especializando em saúde para buscar combate a essas coisas todas. Agora, aí é uma discussão mesmo que a gente estava pensando lá fora sobre o capitalismo brasileiro, né? Que descarta a população, descarta o trabalhador e impõe ao trabalhador esse risco todo.
está nem aí. O trabalhador é estatística, número. O agronegócio é pop, né? Na Globo ele é pop, ele é tech. Tudo de bom, né? Ele é pobre. O Brasil é o que garante a nossa superávit, é o melhor do mundo. A saúde do trabalhador foi atrapalhar o sucesso dessa indústria. É um problema, né? Do boi e da soja. O ser humano tem problemas, mas o SUS do boi funciona muito bem. É uma luta bem difícil, né? É bem complicado. Mas eu acho que a gente pode, de alguma forma, mesmo que seja assim, bem pequeno, mas começar a informar a população, né? Desse tipo de coisa. Com algum tipo de... A internet é uma arma que a gente pode utilizar bem a nosso favor, né? Eu tenho participado de algumas discussões gerais aqui na escola, e uma delas, dentre outras, né, nós temos duas questões em cima do que vocês falaram. A primeira é que uma das causas de nós consumirmos o alimento com agrotóxico é que ele tem uma perenidade maior, ele tem uma estabilidade. Então ele vai estar no supermercado, nas gôndolas, né, com uma aparência bastante interessante. E para piorar essa situação, então esse é o primeiro caso, que é a compra. A aquisição é visual. A segunda é que, em chegando no supermercado, aos aplicadores, quando é feito o preenchimento, isso eu soube essa semana, quando é feito à noite a arrumação das prateleiras, se você olhar as prateleiras do supermercado, você vai ver vários tipos de produtos químicos que têm moléculas de agrotóxico. Enfim, para controle de baratas, controle de formigas, de várias, com baixíssimo controle e baixíssima informação, que o Cinetox mostra como se tem intoxicações, principalmente de crianças, aonde, se não tiver o Cinetox é o Sistema de Informação Nacional de Intoxicação. Entendeu? Então, esse material, quantos casos ficam, que a gente é comprado sem restrições, esse material geralmente fica à mão, que é utilizado como se fosse um produto de limpeza, mas esses produtos, para além disso, que são de uso doméstico, para piorar, sem nenhuma orientação de uso, então a discussão que eu estava, as pessoas de outras regiões mais afastadas do Rio de Janeiro, ainda colocam Detefon e outras coisas à noite e fecham quarto, entendeu? Para controle dos mosquitos, enfim. E depois entra todo mundo, bota aquele espiral. Enfim, na realidade, vai mexer com o organismo e vai causar câncer, para piorar. E nós temos fragilidades nas nossas faixas etárias, muito jovem ou já na melhor idade, você tem uma resposta pior, uma por mais frágil, né? As duas são frágeis, então as coisas são mais severas, independente da concentração. Então esse é o cenário que nós temos. E para outra coisa, quer dizer, a nossa compra, ela é orientada. E uma outra coisa, não necessariamente, apesar de nós termos, eu só estou pontuando na sua fala que eu achei muito boa, toda essa informação, essa utilização, a pergunta que emerge é: por que nós não temos isso nos países do primeiro mundo? Eu odeio essa colocação, mas que o planeta é um só, mas infelizmente a gente, em termos de, quer dizer, os países tiram o produto da utilização, o que é comprado não é feito um controle absurdo ou grande
não comprando, mas várias empresas desses países estão em países como no Brasil e como em outros países da América do Sul e da África e América Central. Então, nós temos, no meu ponto de vista, uma rejeição muito pouca. Ou seja, se nós não estimulamos a utilização de outras formas, talvez por conta do preço, e o produtor do orgânico, ele diz que ele não tem uma regularidade para venda, por isso que o produto é mais caro. Então, mas hoje a discussão está começando a vir. E ela chegando no movimento sindical, eu particularmente, eu acho muito bom, porque a difusão, ou seja, a dispersão da provocação e principalmente das formas com que nós estamos nos dando, só tende a aumentar. Por quê? Porque nós temos toda uma informação hoje trabalhada, ou seja, até onde nós vamos com essa produção? Em algum momento, a natureza não vai aguentar. Se nós formos aqui no município, perto aqui dos municípios no Rio de Janeiro, onde tem muita plantação de tomate, morango, Paraty, mas subindo, nós temos algumas regiões paralelas ali, em que a utilização foi tanta, e é lá que eu fui ver alguns trabalhos de campo, por curiosidade, por aprender dessa utilização sistemática, mas chegou um ponto, em 30 anos, que o solo não aguenta mais, ele ficou improdutivo. E aí eles vão aumentando, vão para outras áreas de produção. Então, o que está acontecendo no Mato Grosso, eu não tenho a menor dúvida que a própria natureza, ela para. Por quê? Porque no solo, inclusive no solo, tem uma regularização de micro-organismos do solo que fazem a aeração. Então, toda aquela bioquímica do solo é feita por micro-organismos. Então, se você está botando produto químico, você também está acabando. E o que eles fazem? Por isso que se revolvem o solo, que é para você aprofundar e retirar e revolver aquela flora de micro-organismo. Mas chega um ponto que mata, que não é mais viável. E aquilo fica completamente desertificado. É o que a gente vê em várias áreas de plantio, esse deserto. E o que ele está fazendo? Ele está alterando. Um ano ele planta soja, outro ano ele planta algodão, porque para ele dar tempo de trocar os micro-organismos, porque tem características específicas para o algodão e tem características específicas, por exemplo, para a soja. Ele vai trocando, que é para aumentar esse tempo de utilização, porque ele sabe que vai esgotar. Aí, paralelo a isso, você vê indiretamente uma liberação do governo de áreas na floresta amazônica. Por quê? Isso já está sendo visualizado. Vão estar criando áreas para plantio, para não perder a balança econômica. Então, a questão é que as nossas políticas públicas, que elas são orientadas e estão perfeitamente sabidas, são conscientes do grau de problema que está sendo feito. Mas como nós temos muita terra e ainda muita possibilidade de contaminar, as coisas estão sendo postergadas. E a área, com certeza, do Mato Grosso do Sul vai ficar com a população completamente contaminada ao longo do tempo e das águas e fauna, da flora e por aí afora. Quem é que está adoecendo? É o trabalhador. Eu acho que falta a gente pegar para nós, né, sindicalistas, a responsabilidade que é nossa. Eu estou vendo meus colegas contaminados, morrendo em série, com câncer. E aí ninguém faz nada. Quem é que vai fazer? Cabe a nós, sindicalistas, fazer alguma coisa. Se os milhões de trabalhadores do nosso país estiverem conscientizados, né, do que está acontecendo,
Gente, o governo é muito pequeno diante da quantidade de trabalhadores. Se nós fizermos o nosso dever de casa, se nós fizermos aquilo que nós nos propomos a fazer, que é conscientizar o trabalhador a respeito de tudo, tanto nas leis quanto, né, da sua capacidade, porque o trabalhador ele tem uma grande capacidade. Vai chegar num ponto, né, que esses trabalhadores vão exigir do governo uma posição. Mas para eles fazerem isso, eles têm que estar conscientizados. O que a colega acabou de colocar, são 11 mil sindicatos, né? Se 10 dirigentes estivessem em Brasília para parar a reforma trabalhista, é isso que você falou, mas infelizmente está escrito em algum lugar, deitado eternamente em berço esplêndido. Quando chega em Brasília, cada um quer defender um partido, ele não defende o trabalhador, ele esquece. Acho que a gente tem que, minha opinião, os representantes têm que mudar, se ver representante do trabalhador e passar para o trabalhador essa confiança. Porque o próprio representante do trabalhador, ele não está preocupado em defender o trabalhador, mas a questão política partidária, não fazer a política da saúde do trabalhador. O trabalhador sem saúde vai trabalhar onde? É uma medida provisória para liberar mais agrotóxicos, falando que se tiver condições de uso apropriadas, isso pode ser liberado a mais. Então, assim, imagina que a gente tem mais agrotóxico, né? Comparação a outros países, eles usam 25, a gente usa 50 tipos. A medida provisória já foi. Tá com Temer. Eu espero ter contribuído um pouco com uma discussão extremamente importante. Eu não sei se eu consegui ressaltar a importância e trazer os problemas, né? Porque eu acho que, para além da informação que foi dada, que é muito boa, eu tentei, de alguma forma, dar um pouco da história e um pouco daquilo que nós estamos envolvidos e deixar sem solução, e me perdoem, quais seriam os problemas e os caminhos possíveis para que a gente tenha uma sensibilização, como você bem falou. Mas o que eu acho muito importante na condução dessa discussão aqui do fórum, que eu particularmente fiquei sensibilizado de poder estar aprendendo e discutindo com vocês, é que a gente começa a massificar melhor, com informações da academia para o operacional, ou seja, difundir e trazer com informações validadas, mas numa linguagem que uniformiza o problema. Aí eu acho que a gente tem condições de chegar a uma solução. Então eu agradeço muito aos professores Renato e ao professor Fadel e a vocês por terem tido a paciência de terem me ouvido e que para mim é extremamente exitoso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos.